todo dia isso. Ai, que triste a vida sem farofa. Muito troglodita ela. Bem farofudo, bem loucona. Não, que ela é tudo, sério. E um pudim. Ele também pode ser infinito, se ele cair. Aquelas, né? Se ele cair, né? Porque alguém explicou que eu tava sentindo sem nem eu saber que era isso que eu tava sentindo. Janis Joplin faz isso por mim. Tastur. Mentira! Patrocina nós. Ai, Tastur, manda a Jamile pra cá. Ou me leva pra aí também. Então você passou semanas sofrendo pela humanidade, pelos astros, pelos planetas e pelo sistema solar. 50 bilhões de anos e o Sol vai explodir e acabou tudo. Então Pois não é. devemos romantizar, mas acabamos romantizando. Conterrânea. Não, quase. Que elas. Então, bom dia, boa night. Bom dia. Muito Um copo poliglota. de cerveja. Muito troglodita. Muito troglodita. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil. Dzień dobry. Oi, eu sou a Jamile. Eu sou a Bia e esse é o Sacaivos. E esse é o Sacaivos. Sejam bem-vindos a mais um episódio sem pauta. Ai, socorro. Jamile está corrompida. A Jamile já é suor outra e tremedeira. pessoa. Já é outra pessoa É. desde que começou nesses Sacaivos. Ai, coitada de mim. Jamile está oficialmente corrompida. É, corrompida. E eu tô assim, ó, a Deus dará, porque eu tava vindo pra casa. E aí eu pensei, falei, nossa, a pauta, deixa eu pensar alguma coisa. Ah, foda-se, eu vou improvisar na hora, é isso. Em que a voz do anjo sussurrar no meu ouvido, é isso. É isso. Da outra vez que improvisamos, criamos um clube do livro. O que será que vai acontecer hoje vai hoje ser no o quê? improviso, hein? O que será? Vou atualizar Ai, que eu gente. já comprei os livros. Um tá vindo do Brasil com uma pessoa muito especial, vindo me visitar, não posso contar, né? Mas o outro, né, Mrs. Dalloway, eu comprei em inglês mesmo e vai chegar provavelmente amanhã. Muito troglodita ela. Aliás, dois vão vir com essa pessoa do Brasil, A Insustentável Leveza do Ser e... E 100 anos de solidão. Não, Sêneca, Brevidade da Vida. Olha só, você querendo me 3 corromper, livros, né? então. Você querendo me corromper. Ligar pra ela correndo, né? Ai, pelo amor de Deus, eu esqueci. Leva mais um, leva mais um. Cara, confesso que eu queria pedir várias muambas, assim, farofa. Mas, né, não pode, né, ficar pedindo as coisas. Porque é chato, né, gente? Esse povo ficar pedindo as coisas é Ai, chato. olha. Eu já pedi horrores. Mas... Não livro tem farofa aí, Bia? Assim, tem. Tem uma lojinha de um português aqui no mercado municipal. Só que é muito caro as coisas. Muito caro. Tem palmito, às vezes tem guaraná, às vezes tem farofa, farinha de... Como é que chama? Mistura pronta pra pão de queijo. Às vezes tem, sabe? Não é sempre. Mas é muito caro, é muito, assim, superfaturado. Aí eu fico meio, assim, de comprar, sabe? Porque, assim, sempre eu tenho em casa. Porque eu recebo bastante visita e quando vem a minha família, a mala é basicamente farofa e tapioca, sabe? E cachaça. É basicamente isso. Então eu vou fazendo o meu estoquinho. Só que agora, minha mãe não veio esse ano, né? Minha mãe costuma vir em julho. Esse ano ela não veio, então eu tô ficando meio sem. Ainda tem um restinho ali, mas ai, que triste a vida sem farofa. Ai, é triste mesmo. Não dá. Eu amo uma farofa. Eu amo. A última que eu tenho aqui, que tá acabando, chama Trifarofa. Ó, eu fazendo um merchan de graça. Você já comeu essa? Farofa. Não. Ela é eu acho que ela é da Panko, se não me engano. Minha mãe que comprou pra mim e mandou. Ela é mistura de farinha de milho, de mandioca e sei lá, mais a outra ali. Aí é uma mistura das três, com aquele temperinho bem farofudo. Ai, sério, recomendo. Fica a dica aí. Trifarofa patrocina nós. delícia. Imagina Ai, que deles. uma tonelada, uma caixa só de farofa. Ai, seria meu sonho. Nossa. Ou a gente não teve recebidos ainda, né? Não. Poxa, Sacaivers. Zero, um total de zero. Podia mandar pelo menos um bilhetinho pra Olha, nós. quando a Aline veio gravar com a gente, ela trouxe almoço e um pudim. Então, assim, foi o recebido que tivemos até hoje. Foi incrível. A Aline perfeita, cozinha muito. E eu tenho uma reclamação, que nessa época eu era só Sacaiver não oficial. Você era Sacaiver Mas não oficial nessa vocês época. não postaram no Instagram as comidas, vocês postaram só nos stories. Verdade. Então quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Verdade. Então, que Ai, isso? gente, olha, eu tô tentando melhorar como blogueira, mas é muito difícil pra mim. É muito difícil muito pra mim. difícil Às pra vezes mim. eu posto muita coisa no Stories, às vezes eu fico 2 dias sem postar nada. Preciso melhorar a minha blogueirice, né? Realmente.
A Aline levou risoto de camarão e risoto de limão siciliano pra mim, né? Que eu não como. E ela levou até o limãozinho espremido, cara. Ela é tão perfeita que até o limãozinho espremido ela levou. Caso eu não tivesse em casa. Olha só. Aline, mulher. Não, que ela é isso? é tudo, sério. E um pudim maravilhoso. Nossa, Isso que eu nem sou do pudim, Eu hein? amo. Mas tava muito bom. é verdade. Muito, muito bom. Então foi o recebido Cara, eu tô- que tivemos. Pois é, eu queria recebidos. Ah, eu Queria também. Meu sonho, sério. Livro, imagina. Um Kindle. Sim. Receber um Kindle de presente. De nada. Não é pedir muito, né? Só um Kindle. Pois é. Não, e eu tenho vários planos pra quando você tiver um Kindle. Aquela. E eu também. Eu também, na verdade. Esperando ansiosamente pra esse momento chegar. Excelente A arte é trabalho. mentira, né? O poeta é um fingidor. Ah, é. Aquelas, né? Pior que é. Temos que concordar. Você começou no episódio Não consegui. 20. O No seu episódio como, 20. como convidada foi o 19? 18. Foi o 18, tá. Foi o 18. Uhum. E oficial, real oficial, 20. 20. 20 Isso. é um bom número, né? Eu achei bem especial, assim. E eu sou dessas doidas, assim. Os números são importantes pra mim. Pra mim também. Eu Eu jamais tenho os- entraria no Você episódio tem os 19, números que por você exemplo. gosta e os 2. números que você não gosta? Amo o número 2. Amo. Eu amo o número 8. 8. Por quê? 8. Porque de lado ele fica infinito. De lado ele fica infinito. Ele também pode ser infinito, se ele cair. Aquelas, né? Se ele cair, né? É bem o 8, Mas você né? sabe que eu gosto do 9 também. Antes eu não gostava do 9, mas hoje eu tô mais de boa, assim. Ah, e você sabe que eu sou time par, né? O ímpar me incomoda também. Ímpar me confesso. incomoda. Eu acho Sei que lá. o 9 é o único que eu abriria uma exceção. É? Mas 19 eu não gosto, não. Eu 19 eu não é ia péssimo, querer entrar né? no 19 também, não. 19 é péssimo. Não, eu sou time par, não adianta. Mas e por que o 2? Não sei porquê, mas eu acho que tá associado com a letra B. E daí eu era a segunda da chamada. Porque eu estudava em pode escola crer. pequena. E daí éramos poucos alunos, né? E eu era a Beatriz, número 2 da chamada. Sei lá, eu acho. E não sei, eu gosto do 2, eu gosto do 22. Não sei, eu tenho essa vibe com o Ai, que número legal. 2. Ele é pequeno e bonito. Pequeno pra quem vê, gigante pra quem anda. Aquelas. Lembra nossa, disso? Que filósofa. Não. Era de um carro, menina. Era uma propaganda de um carro. Eu acho que era aquele Fox, sabe? Ai, pode crer. Fiat pode patrocina crer. nós. Nem sei se é Fiat, acho que nem é. Acho que é Volkswagen. Fox não, Volkswagen patrocina Eu não nós. entendo. Compacto pra quem vê, gigante pra quem anda. Gigante pra quem anda, pode crer. Eu acho. Pode crer. O número 2. Não sei. Mas eu acho que tá Entendi. associado a isso, ao meu número da chamada, assim. O primeiro que eu me lembro, sabe? O primeiro que eu me lembro. Acho que Sabe o tem que eu acho engraçado? Que eu acho que, assim, quando a gente começou a falar de número, muitos dos nossos ouvintes devem ter pensado que a gente ia falar de numerologia. Eu acho. E aí a gente vai pra um número, pra um lado bem, pra um lado bem nada a ver, né? Tipo, eu gosto do 8 porque ele é infinito também. Sabe? Eu gosto de 2 porque era o meu número da chamada. Exato, muito nada a ver, né? Mega nada a ver. É, muito nada a ver. Não, numerologia não é com a gente, né? Ai, não é, gente. Essas coisas aí com logia não é com a gente, não. Nada das logia. Não. Talvez das nomia, mas das logia. Exato. O povo confunde muito mesmo, né? Astrologia e astronomia confunde muito. Tá na boca do povo que uma coisa é a mesma que a outra. E são coisa que a coisas outra. mega diferentes, né? Mas assim, eu não me aproprio da astronomia porque eu nunca fiz matéria de astronomia. Fiz uma só com um cara Você muito nunca escroto. fez? Fiz uma só. Really? Fiz aquela astrofísica extragaláctica. Ele chamava. Nem lembro o nome do ser humano. E daí foi uma experiência bem ruim fazer matéria com ele. Foi bem credo. ruim. E daí eu desenvolvi um ranço. Mas eu não. Porque assim, eu acho que naquela época, eu acho que na verdade é um pouco verdade, eu associava muito a astronomia com programação. E naquela época eu tinha um certo pavor de programação. Hoje em dia eu já superei. Hoje em dia eu quero aprender a programar. Inclusive ontem Ela eu já fiquei é o dia garota de inteiro. programa. Já sou gostaria de ser. Ontem, inclusive, fiquei o dia inteiro brincando de Python no trabalho ao invés de fazer coisas que eu preciso. Eu tentei coisas que não funcionaram. Fiquei o dia inteiro ali fracassando, tentando ser uma garota de programa que não deu certo. E daí eu associava na época da graduação, que eu podia ter pego matérias de astronomia, eu associava muito com programação e falava, então não quero. E de fato tem muita programação, né? Porque é muito dado, né? São assim, quantidades estrombólicas de dados e você tem que fazer código mesmo. Não dá pra analisar manualmente, né?
E daí acho que por conta disso. E eu gostava muito também de teórica, né? Então eu fui mais para esse lado, porque naquela época também eu achava que podia fazer física teórica só com papel e caneta. E de fato eu fazia, mas assim, hoje em dia até dá, ainda conheço uns dinossauros que são assim, mas não é recomendável. Pode crer. Né? Não é recomendável. Tipo assim, a programação é uma ferramenta que pode ajudar muito na sua vida, né? Se você quebrar essa barreira. Eu tinha uma barreira e eu fui quebrando namorando meninos de TI, talvez. Foi assim que eu fui quebrando. Descobrindo quanto se ganha sabendo programação. Acho que foi assim que eu quebrei a barreira. Né? Acho que foi assim. Que louco, eu achei que você tivesse passado pela introdução à astronomia. Não. Com o Hickel. Não. Gabriel não. Hickel. Lembro, super lembro. Cara, e você sabe, eu fiz astronomia, né, eu tenho uma caminhada bem bacana pela astronomia até. Que eu fiz, a primeira matéria que eu fiz de astronomia lá na Unifei, foi lá na Unifei na época do meu intercâmbiozinho, eu fiz com o Hickel. E uma das primeiras aulas que a gente teve foi ele basicamente enumerando as possibilidades da vida na Terra se extinguir ou nem sequer existir. Sim. E aí eu fiquei assim, falei, cara, aquilo me deu uma angústia tão grande. E eu só fui entender muito tempo depois, quando eu estava lendo um livro do Jefferson Tenório, que inclusive foi proibido recentemente para ser usado nas escolas públicas lá do Sul. Nossa. E eu acho que já foi revogado, mas enfim. Que quando eu estava lendo esse livro, tem uma parte que foi a parte que eu mais me identifiquei, assim, que eu entendi a minha vida nesse trecho. Por isso que, inclusive, é um livro que eu indico bastante. Posso ler esse trecho? Pode, claro que pode. Claro que eu permito. Sinta-se em casa. Foi quando eu falei, cara, é isso, sabe? Resumiu a minha vida. Eu poderia ter escrito isso, não na grandeza, né? Porque o Jefferson Tenório, pelo amor de Deus, mas eu digo porque alguém explicou o que eu tava sentindo sem nem eu saber que era isso que eu tava sentindo. Janis Joplin faz isso por mim. Janis Joplin, não conheço. Cantora perfeita, rock and roll, drogas mil. Morreu de overdose aos 27, é desse grupo de pessoas, dessa classe de pessoas que morreram de overdose aos 27. Se eu me lembro bem, às vezes nem morreu de doença, eu tô falando aqui que ela morreu de overdose, mas é bem loucona. Galera do destoque mesmo. Leia para nós. Ó, na sexta série, você teve seu primeiro ataque de ansiedade por causa de um buraquinho no assoalho e também porque ouviu do professor de ciências que o Sol iria explodir dali a alguns tantos bilhões de anos. Seu corpo estremeceu quando você soube que o fim do mundo era real. Então você passou semanas sofrendo pela humanidade, pelos astros, pelos planetas e pelo sistema solar. Você passou a sofrer por aqueles que viriam depois. Sofreu antecipado por todas as gerações seguintes. A morte tornou um contorno cósmico e assombroso para o qual você não estava preparado. Cara, um contorno cósmico. O avesso da pele. Um contorno cósmico. Um contorno cósmico. A morte. Cara, é tão gostoso quando você lê um livro que traz referências astronômicas. Eu adoro. É, realmente. É uma coisa muito legal, né? Não tem como, né, cara, não achar astronomia legal. Não tem como. Não. É muito legal. Inquestionável o quão legal essas coisas, essas informações, assim, que eles tiram de muitos cálculos, né? Tipo, 50 bilhões de anos e o Sol vai explodir e acabou tudo. Tipo assim, parece um número, que tirou, sei lá, do nariz. Mas não, tem muita coisa envolvida pra tirar esses 50 bilhões, né? Muita coisa envolvida. Isso que é legal, né? A gente não faz nem noção, né? Aliás, você talvez faça, eu não faço mesmo. E é muito, eu acho assim, tem muita curiosidade, né? E tem muita coisa que a gente não faz nem ideia. Mas eu, por não ser da astrofísica, vou fazer uma provocação aqui, bem Marcelo Taz, que faz socorro. o Provoca. Provoca. Amo Marcelo Taz e amo Provoca. Você sabe que o irmão dele dá aula na escola que eu dou aula? Mentira! Sério? Como assim? Assim, eu não sei se ele ainda dá aula. Na minha época, ele dava aula não para mim, porque eu não tava na sala que ele dava aula. Ele dava aula pra outra sala. De aluna. O irmão dele dá aula lá. Mentira, eles têm uma agência de viagem, de educação física. Nossa, nada a ver. Marcelo Taz é engenheiro, né? Acho que eletricista, talvez. Sabe que eu não sei. Ele ele fez USP, Marcelo Eles Taz. têm uma agência de viagem aqui, a Tastur. Mentira! Tastur. Patrocina nós. Ai, Tastur, manda a Jamile pra cá. Ou me leva pra aí também. Tanto faz. Nossa, já pensou? @Tastur, já vamos marcar. Menina, a Jéssica
Jéssica trouxe aquela cachaça de rapadura que ela tinha feito, o merchan, né? Ela tinha falado em algum dos episódios que ela ia trazer, de fato ela trouxe. A gente tomou lá domingo, eu fui almoçar na casa dela. E daí eu marquei o empóriozinho onde ela comprou e eles repostaram o nosso story. Mas achei fofo. Já é um passo. Então, assim, temos que marcar o Taz Tour, entendeu? Exato. Marcelo Exato. Taz, ele Mas já aí- almoçou no restaurante dos meus pais. Que lá em Olha, Santa a gente Rita é tem muito- aquele muito Hacktown. amigo É da já. sua época, né? Um Hacktown. Eu Então, nunca fui, mas já ouvi nem falar. eu, né? O meu sonho um dia é ir lá como speaker, sabe? Tipo, Beatriz Simone, podcaster no Sacaivos, entendeu? Meu sonho. Ai, nossa. Conterrânea. Não, quase. Que elas. Não sou de lá, não se esqueça disso. Não pode, não pode. Não pode A falar. provocação Nem... inspirada em Marcelo Tais. O que muda na minha vida saber que daqui 50 bilhões de anos o sol vai explodir e não vai meter mundo, não vai meter universo, não vai meter nada? O que muda na minha vida? Nada. Mas essa que é a graça também, porque uma poesia também não é pra fazer nada com a gente. Mas faz muito, né? Não faz? Faz. É. Mas É pra eu casar uma acho- ansiedade? Eu acho que não, sabe? Eu gosto de pensar que é pra... Nossa, é uma provocação bem das boas. Olha, dá... Não, é porque um eu tapa acho na que, de cara, certa né? forma, essa provocação eu fiz pra mim mesma. E falei, então tá, então eu não vou fazer astronomia, vou pegar matérias de outras áreas, entendeu? Por conta dessa autoprovocação. Mas assim, eu tinha outra cabeça, Cara, hoje eu faria super. Se eu tiver, assim, a oportunidade, super faria. Hoje eu sou muito mais curiosa Eu do que um dia já fui. Eu responderia que a diferença que faz é você saber um pouco da tua história, sabe? Faz parte de você saber quem é você e de onde você surgiu, como você surgiu. E também a história que precede a gente, né? Vamos fazer uma analogia à história dos meus pais. Isso é um exercício que eu tenho feito, assim, comigo. De pedir pra minha mãe contar histórias da vida dela. Porque a gente chega, eles já começaram, sabe? É. E a gente não sabe. Tipo, esses dias Muita eu coisa já descobri que a minha mãe tem aconteceu, né? cadastro de nome artístico. E eu fiquei assim, quê? Gente... Sabe? É. Quando a gente entrevistar ela aqui, vai ser Conversa com Sakaiver e não vai ser Silvana, vai ser nome artístico. Pra reviver isso surpresa. nela, né? E é muito louco, assim, né? E a gente descobre umas coisas muito engraçadas, né? Uma vez eu tava conversando com o pai do Max, quando eu fui conhecer ele, e eu fiz alguma pergunta, e ele falou, porque eu queria mesmo era ser jogador de futebol. O Max ficou assim, quê? Meu pai Não sabia. jogava futebol? Nunca nem imaginava. Então a gente, a partir disso, começou a fazer esse exercício, assim, de procurar saber Legal. quem são os nossos pais, né? De saber a história, porque, assim, de certa Legal. forma, a nossa história começa antes da gente mesmo, Claro, né? E eu super. acho que essa é a analogia também, saber por que é importante o sol, saber que o sol vai explodir ou não, porque eu acho que isso faz parte da nossa história, sabe? Faz parte de nós enquanto esse recorte histórico. Então, mesmo que eu não vá presenciar, e assim, a gente presencia muito pouco, graças a Deus, eu acho, né? Eu acho. Os Não sei. fenômenos astronômicos, mas É. eu acho que faz parte de quem a gente é, saber a nossa história enquanto parte desse universo, né? Então a gente se sente inserido nesse mundo, nesse universo, nessa história. Eu acho que é sobre você saber mesmo como que começa, como que vai terminar e se vai continuar depois. Eu acho que todas essas questões são válidas, assim, da mesma forma como que a arte também é útil pra nossa vida, só pelo simples fato da gente existir e precisar dela. Tem uma frase do Nietzsche sobre a vida sem arte. Como é que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma frase linda. A vida que eu sem sei qual. arte seria um erro. Sem a arte, a vida seria um erro. É do Nietzsche essa frase, né? Meu Deus, olha que puta frase, né? A vida sem arte seria um erro. Sem arte, a vida seria um erro. Isso é muito bonito e é muito isso mesmo, né? É muito, muito isso. Deixa eu só ver se foi Nietzsche mesmo que falou. Nossa, site. Eu gosto daquele site que dá a frase da quem falou, acabou. Aqui tá falando, tá o livro inteiro. É isso mesmo. É Tem que Nietzsche. cavar, É Nietzsche. É sem a música. É sem a música, especificamente. Nossa, eu concordo muito com ambos, né? Mas assim, arte e música talvez seja uma subclasse da arte, né? Sem a música, a vida seria um erro. Agora eu não sei, gente. Depois vocês me falam se é sem a arte ou sem a música. Mas ambos, de qualquer forma, faz sentido, né? E seria um erro mesmo. Eu acho isso tão lindo, realmente.
Mas é muito legal isso que você falou de, tipo assim, perguntar pros nossos pais, pros nossos avós. Eu tenho um pouco isso com a minha avó, porque a vida aconteceu e hoje em dia eu só tenho uma avó viva. Todos os outros já se foram. Um eu nem conheci, o pai do meu pai eu nem cheguei a conhecer. Os meus avós maternos eu conheci ambos, mas ambos já se foram. E daí sobrou a mãe do meu pai, a avó Joana. E ela tem uma memória muito boa, uma memória melhor que a minha. E é uma mulher muito vivida, sabe? Assim, já separou, naquela época que separa, desquitar, né? Uma mulher desquitada. Eu falo até hoje. Desquitada, uma mulher desquitada, que era um babadão na época, né? Assim, com 5 filhos e tal. E que reconstruiu a vida dela, sabe? Assim, sempre com bar e restaurante, né? Que é o que meus pais trabalham então até vem de hoje. antes da geração do seu pai. Que legal. Já começou com ela. Eu nunca perguntei isso, que legal. Já começou com ela. Ela, inclusive, ajuda até hoje lá no restaurante e tal. Porque, assim, tá na alma, no sangue dela Ela mesmo, que ensinou os truques, os segredos. Ela ensinou muita coisa, mas o meu pai aprendeu muita coisa também por fora, assim. Ele morou na Espanha, viajou bastante, né? Você disse. Ele aprendeu, assim, ele tem muita coisa da minha avó, claro, né? Mas ele foi pra Espanha, morou 1 ano lá, e daí ele aprendeu muita coisa também nesse tempo. E o que ele mais gosta de cozinhar é isso, é comida espanhola. Ele ama. Nossa, ele fica igual uma criança quando tem que fazer comida espanhola. Ele ama mesmo. Mas, assim, isso é uma coisa que já começou numa geração anterior, entendeu? E tá ainda aí, tá muito no sangue do meu irmão. Aí, tá vendo isso. como a nossa história começa bem antes da gente? Então. Porque a gente já, de alguma forma, né, continua os passos que os nossos pais deram, ou a gente se afasta deles também. Então, é isso que molda a gente, né? Muito louco. Exato. E ela conta coisas da época Cara, dela, ela conta coisas da interessantíssimas. adolescência. Porque, assim, quando ela separou do pai do meu pai, ela foi pra Brasília, colocou os filhos dentro de um carro. Pode estar um pouco distorcida a história que eu me lembro, mas, assim, colocou os filhos dentro do carro e foi pra Brasília. De São Paulo pra Brasília, ela e os filhos. E ela tava grávida do filho caçula dela, tio Ju, que já faleceu. E tio Ju se chamava Juscelino, porque Juscelino Kubitschek frequentava o bar dela. Gente, de balcão, que assim. chique. Exatamente. Ah, não, eu acho que, na verdade, o pai do meu pai foi com ela pra Brasília e ela separou em Brasília e voltou pra São Paulo. Eu acho que foi isso. Eu acho que ela não separou e foi pra Brasília. Eu acho que eles foram juntos pra Brasília e lá ela separou e voltou pra São Paulo. Agora eu não sei mais. Mas, assim, teve alguma coisa dela colocar... Porque isso ficou marcado pra mim, sabe? Tipo, colocar os filhos no carro e voltar. E sair. Largar o marido. E sair de algum lugar. E isso nos anos 60. Pois isso é, nos anos né? 60. Não, meu pai é de 60, né? Meu pai. Minha mãe é de 65. Tio Ju, talvez ali nos 67. Acho que o tio Ju era mais novo que a minha mãe. Minha mãe é 65. Tio Ju devia ser ali 67. Mas, assim, tio Ju chamava tio Ju por causa do Juscelino Kubitschek, que frequentava o bar da minha avó, olha só. Isso é uma puta de uma história, Gente, né? E daí, durante a pandemia, um pouco depois, assim, o meu irmão tava morando em Brasília. Aí ele levou minha avó pra lá, que pra ela legal. rever os lugares. Meus pais foram também, eu não fui. E olha só que legal, mostrar, sabe assim? E daí, muitos anos depois, né, 50 anos depois, sei lá, tudo muito diferente, obviamente. Minha avó ficou mega emocionada, sabe? Meu pai também foi. Meu pai era criança, mas o que? Meu pai devia ter, talvez, nessa época, uns 7 anos. 5, 7, imagino, sabe? Nessa época que minha avó morou lá em Brasília. Então, assim, não tem muita lembrança, né? Mas a minha avó, ela, cara, ela lembra tudo, ela não esquece nada. É bizarro, assim, sabe? Ela tem 83, 84, não sei. E ela tem uma memória melhor que a minha. É bizarro. Às vezes ela me pergunta as coisas, eu falo, você não lembra? Eu falo, não, vó. Ela fica até brava. Ela, ai, nossa, mas vocês não têm memória. Que não sei o que, minha avó, pistola. Eu tenho essa pistolice dela. Ela é bem pistola. E, de fato, eu não lembro das coisas, porque, sei lá. Da hora, Bia. Muito da hora, né? Filho caçula dela. O filho caçula com o marido. Depois ela casou de novo e teve a tia Guga. Ela casou de novo. Casou de novo e teve a tia Guga, que é minha última tia, né? A caçula. Com o outro marido, que é a referência de pai que meu pai tem. Não é o pai real oficial, mas é esse segundo marido, que foi como um pai. Mas, assim, é muita história, cara. É muita história. É uma, tipo assim... Que é da hora. É muito diferente da vidinha que a gente leva, né? É aquela coisa, né? Com Nossa. 30 anos, meus pais já tinham... Nessa idade que eu tô, né? 31.
Minha mãe já tinha nós três, já tinha os 3 filhos dela, saca? E eu aqui muito ainda louco nem pensar cogito, isso, né? é muito louco pensar isso. E eu continuo ainda sem cogitar, entendeu? Aham. É muito bizarro isso. É, o meu avô, ele era essa pessoa, assim, que ficava atrás da família, assim, de saber quem é primo, quem não é. Tanto que a gente tem um monte de parente, meu avô é viajante, foi dele que eu aprendi a ser nômade também, que eu aprendi que a gente não, como a Ana diz, eu gostei muito do que ela falou, né, a gente não tem raiz, a gente tem âncora, né, a gente só ancora em alguns lugares. Temporariamente. Então foi com meu avô que eu aprendi isso, assim. E ele é essa pessoa que fica buscando, né, quem é parente. Eu falava, né, eu chegava, eu vou pra tal lugar. Lá a gente tem parente. Eu vou pra tal lugar. Lá a gente tem parente. Eu falei, cara, a gente tem parente em todo o Brasil, sabe? Gente, que legal. E eu tenho muito, muito pesar, assim, porque o meu avô se foi antes de eu fazer o meu teste da Genera, né, que você Então, comentou. eu ia falar pra você falar sobre isso, inclusive, que eu morro de vontade de fazer. Eu fiz teste de ancestralidade da Genera, né? Já vou fazer uma merchan aqui. Patrocina nós, Genera. Patrocina nós. Eu não fiz o meu ainda. Cara, eu fiz e foi muito legal, assim. O que resultado, deu? né? E eles... Eu tenho 70% dos meus genes provém da Europa, da Ibéria, mais especificamente, né? Então, a região de Portugal e Espanha. Eu tenho... Quer ver? Eu vou entrar aqui pra gente ver certinho, porque eu sempre fico assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas... Vamos ver certinho. 79% da Europa. Aí 44% é da Ibéria, né? Região Portugal e Espanha. 9% da Itália. E aí o resto, né, vai um pouquinho pra Europa Ocidental, Sardenha, Balcãs. Eu tenho uma porcentagem judaica também. Gente. Aí eu tenho 8% da África, da região da África. Mais especificamente oeste da África e região Mandê. Região não, é o grupo étnico Mandê. E aí eu tenho 7% do Oriente Médio e Magrebe. Não é à toa que eu chamo Jamile, não é mesmo? E eu tenho 6% das Américas, né? Que divide aí entre América Central e Tupi. Então... 6%? É muito pouco. É muito pouco, né? É muito pouco. Mas eu tô, assim, lutando com unhas e dentes pelos meus 6% do indígena. Claro. E os meus 8% da África. Porque assim, o Max, por exemplo, ele tem 90% da Europa. 99% da Europa, ele não tem nenhuma porcentagem de indígena. Que chato. Aí eu falo assim, sou indígena. Esse olho puxado sou brasileira, que vocês veem real oficial. É indígena, tá bom? Sou brasileira. Eu acho que eu tenho também. Eu acho que pelo lado ali da minha mãe, pelo que eu me lembro ela contando, tem um pouco de indígena e um pouco de português. Pelo lado do meu pai é mais italiano e espanhol. Mas sempre tem essas, tipo assim, África, por exemplo. Seria muito legal descobrir. Ou sei lá, Oceania. Saca? Imagina que susto. Eles fazem a linhagem materna também, né? Da onde que veio os seus primeiros homens. O meu, ele surge na Ásia, de 40 a 60 mil anos, que é descendente da linhagem N. E aí eles passam ali pelo Alasca. Gente. Lá em cima. E desce ali pra América Central e chega aqui na América do Sul. É esse o caminho que eles fazem, ó. Tipo assim, rolezão. Ó, eles se originaram na Ásia, seguiram em direção à América, passando pelo Estreito de Bering durante o último período glacial. Essa é a minha linhagem. Como que eles fazem isso, cara? Pois né? Eu não sei. Porque eu fico assim, não sei se eu acredito, não. Hoje eu tô cética, né? Hoje eu tô provocando tudo. Sabia que eu tenho um pouco de... Eu acho que... Porque assim, cara, qualquer coisa que você falar, eu vou acreditar. Qualquer coisa eu vou acreditar. Mas eu sou essa pessoa também. Porque esse rolê é caro, também, né? Esse rolê é caro. Eu imagino que tenha, né, assim, validade. Dá pra confiar nesses rolês, mas eu sou meio cética. Cadê fontes? Não, e o que me choca é que tem tudo isso, todas essas informações, eles encontram na sua baba. Exatamente. É sobre isso que estou falando, na tua baba, cara. Na tua baba seca. Porque você manda baba, não é? Você manda na baba seca. Exato, cara, olha, é muito louco isso. Mas...
É isso. Como? Não sei. Na baba Dizem... seca. Olha, essa baba seca é muito potente mesmo. É muito louco. Eu fiz pra saber doenças genéticas, né? Porque eu sou hipocondríaca. E tem? Mas Saiu algum babado? eu tenho risco genético aumentado em alguns cânceres. 6 doenças eu tenho risco aumentado. O maior deles é diabetes tipo 2, que não precisava de exame pra saber disso, porque o meu pai, ele tem diabetes. Eu tenho risco aumentado em câncer de ovário e de mama. Tenho risco aumentado em umas moléstias de Dupuytren, não sei nem falar. Nossa, eu nunca nem ouvi falar. É uma que afeta a articulação da mão. Nossa. Aí eu tenho risco padrão em outras doenças e tenho porcentagem reduzida em tireoide e outros cânceres, outros tipos de cânceres aí. Acho interessante não isso aí. tenho doença genética detectada, isso foi uma coisa que me deu uma certa tranquilidade. Eu não sabia que eles faziam esse rolê também de doença, não. Tem muita Porque coisa, assim, ó. meio que por isso aí você já tira uma prova real, né? Porque você falou que saiu o rolê do diabetes, mas você já sabia por causa do seu pai. Já é uma prova real que você tira ali. E tipo assim, o meu risco em diabetes, tipo, o risco padrão é tanto e o meu é 35% mais do que o tanto, assim, de qualquer pessoa ter esse tipo de diabetes. Então, eu já imaginava mesmo, assim. Então, Aí tem algumas questões de fármacos também, como que eu respondo a alguns tratamentos com fármacos. Por exemplo, eu não tenho tendência para desenvolver trombose em caso de remédio anticoncepcional. Isso. Não é, assim, eles falam, não é que você nunca vai ter, ou não é que não você vai ter, existe probabilidade zero na natureza, É. como dizia meu professor de mecânica quântica. Exato, o que você tem aí são probabilidades, né? Mas o Sim. que eu achei mais legal, assim, tem bastante coisa, né? Eles falam de pele, se a gente tem tendência pra ter acne ou não. A minha tem, né? E assim, eu também não precisaria de um exame pra saber disso. Duas. Tem muitas Somos coisas. duas. Tem muito assim como o seu corpo responde a alguns tipos de dieta, isso que eu acho bem bacana. Mas tem uma parte que eu acho que é a parte mais legal e que eu me divirto muito, é que tem um tal de busca parente. Quando você faz o gosto exame, disso. né? Quando você registra o seu kitzinho lá de baba, ele pergunta, fala assim, você vai querer saber se você tem parentes ou não? Isso te coloca na lista dessas pessoas, se você quiser que sim, ou se você quiser que não, você não vai saber, mas também ninguém vai saber de você, né? Aquele mesmo coisa do pode ver se tá tiquinho azul no WhatsApp, né? Se você tira, ninguém vê, mas você também não vê. É o preço que você paga. Não vê, Você paga mas um preço. ninguém também vê. Só que eu sou assim, eu quero ver tudo, né? Então me mostra, né? Eu quero ver os parentes sim. E aí demora um pouco sair o resultado. Quando sai o resultado, eu e Max fizemos juntos. E eu gosto de colocar a parte dele pra dar o impacto, né? Porque o Max foi lá ver a página de parente dele. Ele tinha 3 páginas. Ele tem ainda, né? 3 páginas de parentes. 3. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver a minha também, né? Eu tenho 16 páginas Quase. de parentes. 16. Meu Deus. Eu fiquei assim, cara, eu tenho É porque você é muito mais diversificada do que ele. Ele tá ali 99% Europa, você falou, né? Você tá no mundo inteiro, né? Que loucura. É muito louco, né? E eu tenho várias páginas de primos, né? Vai de primeiro grau até tantos milhões de graus. Acho que a última página, vamos ver qual que é o grau de parentesco. 360 graus, é você. Até o Você tem 8º grau. 8º grau. É muito grau. É muito grau, né? Eu fico olhando esse monte de página de parente, eu fico, cara, eu quero mandar mensagem pra todos eles. E eu, assim, já stalkeei, eu consegui achar uma quantidade razoável no Instagram. Então eles dão o nome completo quando você dá essa permissão. Eles dão o nome completo e dá o e-mail também. E cidade de onde está falando. Tururu. E eu tenho um primo aqui, que eu, inclusive, eu não sei se é um primo ou se é uma prima. É um prime. É um prime. É um prime, porque só tem um nome, né? E o nome foi cortado, mas eu falei aqui pra Bia pra ela saber. E assim, ele ou ela, né? Porque a gente procurou no Google e tinha tantas representantes do sexo feminino quanto do masculino com esse nome. E aí, a questão é que tem os 2 sobrenomes do meu pai. E aí eu peguei e mandei mensagem pra minha irmã, né? A Larissa. E falei assim, você conhece essa pessoa? Porque tem os 2 sobrenomes. Qual a chance, né? Não é só o último sobrenome. São 2.
E aí ela pegou e falou assim, não conheço. E ela também ficou intrigadíssima, assim, não conheço, perguntou pros tio, pras tia, ninguém sabia quem era. Gente. E aí, e assim, é um primo de segundo ou terceiro grau, então tá muito próximo. É. E aí eu peguei e falei, vou mandar um e-mail, né? E eu mandei um e-mail. Você é dessas que manda e-mails. Eu sou dessas que manda e-mail, não é mesmo? Então eu fui lá e mandei e-mail. Só que essa pessoa nunca me respondeu, infelizmente. Eu não sei se, sei lá, ela não usa esse e-mail porque... @bol. @bol. É um e-mail bem duvidoso, assim, né? E assim... nunca me respondeu. Eu acho assim, é muito engraçado, porque se meu avô tivesse vivo e eu falasse pra ele, vô, tem 16 páginas de parentes, primeiro que ele ia surtar, assim, falou, o quê? E eu Vamos atrás de todo mundo. Ele catando um caderninho, sabe, fazendo igual um filme mesmo, seria um filme, que ele ia escrever o nome de primo por primo pra levantar todas as informações. E nos cartórios. Porque, assim, esse aqui mora em Brasília, então vamos ligar. E assim, duvido nada que se ele entraria em contato, e ele, meu avô e minha avó são dessas pessoas assim que, vamos passar um final de semana aí na sua casa, já marquei, a gente vai pra lá em agosto, tá? Então você ajeita aí que a gente tá indo. Adoro. E eles sempre foram muito bem recebidos e tudo mais. Só que eu sou, assim, muito insegura, né? E como eu mandei esse e-mail e nunca respondeu, eu fico com medo, né? Mas assim, rede social você já tentou e nada? Não tentei em redes sociais. Inclusive tem uma moça aqui, também vou cortar o nome dela, mas pra Bia eu vou falar. Ela é bem próxima e ela namora um cara, e esse cara é meu primo também. Tá os dois aqui na lista. E ela não pode ter filho. E ela tá muito... Aquelas. Então. E ela tá muito próxima, assim, de parentesco. E ninguém sabe quem é ela na minha família. E, gente, se eles não sabem que eles são primos, isso pode ser problemático mesmo. Eu tava assistindo um documentário que foi recomendação da Tami, que chama... A Man with 1,000 Kids, o homem com 1.000 filhos, não sei, eu não tenho, né, a tradução aqui, o meu Netflix é diferente, não sei se tem no Netflix Brasil e não sei como foi a tradução, mas assim, a tradução literal aqui é o homem com 1.000 filhos. Que era um homem holandês, loiro, dos cabelos cacheados, assim, bem padrão, bonito, né, o padrão que estamos acostumados, que doava esperma mundo afora, basicamente. Até que começou a virar um problema. Porque, assim, ele começou ali local, né, Holanda, Pan, mas aí foi indo, até um ponto que, tipo assim, essas crianças começaram a se conhecer, estudar na mesma escola e rolar uma certa, tipo assim, um clique, tipo, nossa, eu gosto de você, pessoa, porque na verdade somos irmãos. E daí rola, né, assim, é a tal da fraternidade, talvez, não sei, né, mas as crianças achando, nossa, eu acho que eu gosto dessa pessoa, só que eles são irmãos, então, assim, eles não podem ter filhos, seria muito problemático se eles tivessem. E até que, spoilerzão, mas assim, esse cara foi impedido de doar, porque ele tava assim, loucão, viciadão, eu acho, sei lá, estranho, não sei. Cara, mas irmão, é bem próximo, né? Tem um caso desse BR. Sério? Eu escutei, sério, é um cara que ele não tem bill, ele ainda tá nas centenas, que eu já acho muito, pra mim. Não, então, eles arredondaram esse 1.000, mas assim, na verdade, não se sabe, porque o cara, ele começou em bancos de esperma, mas depois ele foi fazendo assim, tipo, eu vou aí então. Ia na casa da galera, fazia, às vezes eles faziam do modo natural também, como mulheres lésbicas, por exemplo. Faziam do modo natural ali, jogava o chavecão, a mina falava, então bora então, que a chance é maior, né, assim, mulheres querendo muito ter filhos. E daí ele jogava o chaveco e colava, mas assim, algumas vezes ele ia na casa das pessoas, então assim, era uma coisa que não dá pra contabilizar, não existe um número certo. Não, o BR é muito mais organizado, porque a história que eu escutei é na Rádio Novela, inclusive, na Rádio Novela apresenta o podcast, e não vou saber qual episódio, depois a gente pode até pôr de referência, mas eles têm uma história de um cara também, que o sonho dele era se propagar, né, o máximo que ele conseguisse. Então ele também fazia doação de esperma. Exato, mas aí depois a gente descobriu que era exatamente isso mesmo. O cara é loiro, branco, dos olhos azuis, né? Não, eu acho muita prepotência, assim, você achar que você tem que propagar o seu gene, sabe? É muito nazista isso, é muito Hitler. Sério, neonazismo isso. E ele fazia doação e também desse esquema, né, de casais de mulheres lésbicas que queriam ter filho. E aí ele fazia a inseminação dessa forma, né, também, porque ele acredita que a maneira natural é melhor. Só que aí ele transava com a mulher
dele, por exemplo. Handmaid's Tale. E aí eles faziam a inseminação na mulher, né? Então eles pegavam aquele esperma, né? Que sem produzido e colocava, né? Inseminava na mulher. E ele recebia as mulheres na casa deles, né? O casal. E ele tem uma organização, assim, de né? Quantos nasceram, certo, uma contabilidade. Né? Então ele tem um registro, ele tem grupo no WhatsApp com gente, quem que é essa pessoa? Essa pessoa existe? Né? Essa pessoa existe. Caramba. E eu fiquei muito em choque com essa história, assim, porque eu falei, cara... E tem uma mulher conivente com o rolê. E tem uma mulher conivente com isso. Caraca. E parece que não é só uma, é duas, porque se eu não me engano, mas ele pode ter já sido casado e teve outra esposa também. Pois é. Eu vou ver se eu acho o episódio pra você escutar. Que loucura, mas ainda existe essa pessoa ou já é das antigas isso? Não, é recente. Eles conversaram com o cara. Gente... Chocada, porque eu vi esse documentário, A Man with a Thousand Kids, e eu fiquei assim, chocada, muito impactada, sério. E é curtinho, assim, na verdade até eu recomendo assistir, é interessante, sabe? E é curtinho, acho que, sei lá, 3 episódios de 40 minutos cada, algo assim, sabe? 3 ou 4 episódios, não sei. É bizarro, cara. Porque, assim, é um cara muito manipulador. Assim como deve ser esse aí, né? Toda uma estratégia por trás. Não é só chegar lá e fazer, né? É, tipo, todo um rolezão. Eu te dou um brinde se você adivinhar a cor do cabelo e dos olhos desse cara. Olhos azuis, cabelo loiro. Olhos azuis, cabelo loiro. Óbvio. Vou mandar pra você ver. Do holandês lá. Olhos azuis, cabelo loiro. Vou mandar pra você ver. E é engraçado porque logo ali no começo, né, do primeiro episódio, o povo fala, não, é um cara muito bonito. E ele manda a foto de quando ele era criança, aquela criança assim, padrão, né? Loirinha dos olhos azuis, que ele é holandês e tal. E ele começou ali a disseminação na Holanda e ele viajava o mundo, ele é youtuber. E é legal que eles expõem tudo, daí o cara tem canal no YouTube e tudo mais, sabe? Eles só não conseguiram falar com o cara, né? Igual a Rádio Novelo conseguiu, né? Ele não quis dar entrevista e tal. Mas assim, as primeiras mães, pelo menos acredita-se que uma das primeiras, né? Ali a receberem a doação, estavam lá e falavam, sabe? E imagina a preocupação dessas mães de saber que os filhos podem estar estudando e eventualmente vão se apaixonar por irmãos, cara. Porque rola mesmo essa conexão, sabe? Tipo assim, é uma coisa que não tem muito o que explicar, né? Cara, e eu achei, assim, a história, eu tenho inúmeras críticas e uma das principais, assim, que me incomodou muito é que, assim, se eu fico me imaginando, né, enquanto mulher, que eu tenho uma parceira ou um parceiro que seja, por algum motivo a gente não consegue conceber um filho, né, e eu preciso de uma doação, eu acho que, assim, você tem uma relação com esse cara pro resto da vida. E assim, sabe, e o seu filho também tem. Exato, vai ter, não né? é só um favor. E até por falou, isso, valeu, não é falou, valeu. E até por isso, né? Porque você tem que saber quem são seus irmãos por parte de pai, porque imagina se você tromba e você apaixona. Exato. Né? E daí esse cara tava assim, perdendo as contas, olha que doideira. Nossa, e daí louco, é engraçado assim. Que tem uma mãe, especificamente, que fica cobrando isso dele, tipo, tá, mas quantos são? Onde eles estão? E ele, não, eu não sei ao certo, mas são mais ou menos 300. Não, eu não sei ao certo, mas são mais ou menos 600. E essa mãe desesperada, porque pode ser um coleguinha ali. Qualquer criança loira dos olhos azuis, essa mãe já vai ficar assim tremendo na base, porque pode ser filho do mesmo doador do filho dela, né? Da filha dela. Olha que loucura. Como é a cabeça do ser humano, né? Como é a cabeça do ser humano. E quando eu assisti, e quando eu ouvi essa história da Rádio Novelo, a primeira analogia que eu fiz, né, foi com o filme do Guardiões da Galáxia. Você já assistiu? Não. Da Marvel? Tem que assistir, agora eu tenho Disney Plus. São bons, os filmes dos Guardiões são bons. O filme 2 deles conta a história do pai dele, né, do Guardião da Galáxia, que eu esqueci o nome dele, o Lorde das Estrelas, né. E ele é um cara, assim, que é o Ego. Olha só o nome dele, né, Ego. E ele quer propagar o gene perfeito dele, assim, que é a cópia perfeita dele. Então ele teve milhares de filhos em milhares de planetas, em milhares de galáxias,
porque ele queria propagar o gene Esse holandês perfeito dele. fez Então, assim, isso no mundo inteiro. e aí a primeira analogia que eu fiz foi essa, assim, né? E a gente, bom, quem assistiu Guardiões da Galáxia 2 sabe se ele é vilão ou não, né? Assistirei, Cara, que agora eu acho- tenho o Disney Eu Plus, que acho tem os filmes da muita Marvel. prepotência. Não, cara, olha, eu acho neonazismo. Essa história de propagar a raça, o azul dos olhos. Ah, vai me desculpar. 2024 você quer propagar o azul dos olhos? E aí, quando eu fiz o meu teste da Genera, eu descobri que eu tenho propensão pra ser uma pessoa diurna, né? As minhas probabilidades estão na pessoa diurna. Eu fiquei, não é possível. Porque, assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca de acordar cedo. Eu também. Mas por quê? Porque eu tenho uma dificuldade tremenda de dormir. Tipo assim, esse padrão que vemos hoje na internet, né? Ai, acorda às 5 da manhã. Claro que eu não acordo às 5, mas assim, é o que a gente vê hoje, né? Acorda mais cedo e faz ali o seu rolê todo de manhã e tal. E algumas vezes, tipo, eu tento fazer isso e algumas vezes eu até consigo fazer, acordar mais cedo, passear a Bianca, voltar, malhar, tomar banho, chega no trabalho, cara, eu tô com muito sono. Então eu acho que eu preciso entender direito se eu sou diurna ou eu tô tentando pagar de diurna e na verdade eu sou noturna, porque assim, quando eu fui pra Itália em maio fazer umas medidas, a gente ficou a noite inteira, 2 noites seguidas, a gente ficou no laboratório e eu fiquei lá de boaça, sabe? Eu e outro cara lá ficamos lá a noite inteira. Tudo bem que era mais assim, bem mecânico mesmo. A partir do momento que o experimento tá montado, é só salvar o arquivo e tal. Mas você tem que estar concentrado ali. Você não pode perder a atenção, que senão você faz merda. Mas assim, ficamos lá 2 noites. E daí a gente foi pro hotel, dormia, sei lá, 5 horinhas, acordava, voltava. Entendeu? Então talvez eu seja uma pessoa noturna, mas eu acho que eu quero ser diurna, não sei. Eu sou influenciada pra ser diurna, mas na verdade talvez eu não seja, entendeu? Talvez eu não seja. Eu fico na dúvida, assim, também. Quando eu descobri que eu era uma pessoa diurna, eu fiquei bem chateada, assim, porque eu gosto da noite. Eu gosto de flertar com a ideia de ser astrônoma e trabalhar de noite e dormir durante o dia. Mas eu também, cara, eu tenho um prazer imenso, assim, em acordar. Lógico que com o tempo, né? Porque quando eu acordo atrasada é terrível. Humilhação, né? Mas, assim, humilhação. Mas acordar com calma, passar café, fazer um café da manhã. Acordar com calma. Tomar tudo. um café da manhã com calma, assim, eu acho que é a minha idealização de dia perfeito, assim, Total. sabe? Acho que quando eu atropelo essa etapa, pra mim já tudo deu Já errado. era, né? É. Então, Não, eu boto fé. Eu flerto muito com essa Eu preciso com essa disso ideia, também. assim. Eu gosto muito, assim, de manhãs. Tipo, hoje eu consegui fazer isso. Eu acordei. Primeira coisa sempre é a Bianca. Minha grande prioridade. Eu acordo, faço xixi, tomo água e vou levar a Bianca. E agora aqui nessa nova modalidade de moradia, os passeinhos estão até um pouco mais longos, porque o bloco é maior e tal, pra andar com ela. E daí eu voltei, fiz meu exercício, porque a gente ia gravar. Falei, se eu não malhar de manhã, eu não vou malhar de noite. Bora de manhã. E fiz ali minha meia horinha, dei aula, tomei banho. Antes de dar aula, tomei meu café, que senão eu desmaio na aula. Então, assim, tomei meu cafezão. Eu já tava preocupada já, cadê o café? Nossa, não, meu café é importantíssimo. Tomei 2 xícaras de café, uma enquanto eu tava comendo, outra enquanto eu dava aula. E daí, assim, amo, sabe? Amo. Mas isso por quê? Porque eu não tenho horário pra entrar no trabalho. Então, hoje eu entrei, tipo, 11, sabe? Eu que faço meu horário, basicamente. Eu tento entrar ali 10 e sair 5, 10 e sair 6, mas eu sempre chego atrasado e saio mais cedo, porque eu não tolero, né, o meu trabalho. E o meu chefe não tá nem aí, então foda-se. Mas assim, às vezes chego em casa sem trabalhar também. Não é aquela coisa, vou embora, acabou. Não, o computador vem todos os dias comigo e tal. Mas o ponto era que eu amo ter, assim, tipo, no sábado, que eu posso acordar com mais calma, ficar enrolando na cama, e a Bianca vai lá, e a gente fica ali de carinho, sabe, nós duas, mãe e filha, e depois sai pra passear, e eu volto, faço meu café com calma, e posso, sério, tomar um café da Não manhã tem com preço. calma, fazer um café bonitinho, que dá até vontade de tirar foto, não tem preço, Ai, eu sério. amo. Não tem que ficar olhando no celular, porque tudo pra mim é muito cronometrado, sabe? Eu tenho que dar aula, e daí eu não quero estar atrasada pros meus alunos e tudo mais, então durante a semana eu tô sempre ali clicando no celular pra ver que horas são, e é tudo muito calculado, às vezes assim, eu tenho que tomar café da manhã em 5 minutos, mas se eu não comer, eu vou ficar passando mal durante a aula, então eu tenho que comer em 5 minutos às vezes, mas no sábado não tem isso, às vezes tem
também que às vezes eu dou aula no sábado, mas sábado é mais relax. Sabe? Sábado é mais relax. Domingo é mais relax. Eu amo. Eu queria... Nossa, imagina que vida. Todo dia você poder tomar um café da manhã relax. Eu fico imaginando uma vida assim, uma vida inteira. Não só no final de semana. Não só esperar o final de semana pra você poder ter prazer nas coisas que você faz. Imagina. Eu confesso assim, que eu não gosto de começar a trabalhar às 7 horas da manhã, porque é muito cedo. É muito cedo. E eu não posso ter esse ritual, esse rito com calma. Quando eu dava aula às 7 da manhã, eu tomava o café depois. Mas assim, eu dava uma aula. Era 50 minutos, acabou. Pode crer. Entendeu? Aí eu voltava pra casa e tomava o meu café. Não, aí quando eu dava umas aulas no IF, assim, que eu tinha uma aula perdida, assim, na manhã, eu também ia dar aula, depois eu voltava e aí que eu fazia o café. Mas era porque era pouco tempo, porque eu também não consigo ficar muito tempo sem comer. Não, nem eu. E, inclusive, normalmente eu já acordo com a barriga roncando. E eu sou essa pessoa super estranha que, tipo assim, eu não acordo e escovo o dente primeiro, porque primeiro que eu odeio tomar café com a boca gosto de menta, dente. né? Uhum. Gosto de sentir o sabor do café. Eu escovo o dente ali. Depois do café. Eu também, eu escovo o dente depois. Então, assim, eu não posso não comer de manhã. E até porque eu desmaio também. Não sei como que essas pessoas que acordam, vai correr e volta, toma café, sobrevive. Jejum intermitente. Sakaiver, você que é do jejum intermitente, conta pra gente. O que fazes? Onde vivem? O que comem? Quando comem? E se comem? Será que comem? Será que comem? Olha, será? Sério, eu acho bizarro. E meu corpo, ele se revolta contra mim, assim, num nível que se eu não tomar café, que eu não dou essa Eu lembro opção. que teve uma época atrás, eu já tava aqui na Polônia, eu lembro. Que eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou tomar café, que eu tava na vibe de diminuir a cafeína. E de fato eu diminuí, mas agora eu tô num período que eu tô aumentando de novo. Mas assim, eu pensava assim, não. Cansei. Eu acho que eu vou deixar pra tomar café só quando eu chegar na universidade. Então, pra ter aquele pico de, sei lá que hormônio que é. Aí beleza, fiz o teste. Aí eu tomava decepção, café. né? Pico de decepção. Pico de decepção. Aí eu só comia lá em casa, meu café da manhã, tomava, sei lá, alguma outra coisa que não era café. Mas, cara, eu dormia no ônibus. Eu dormia. Pior coisa que eu fui inventar de fazer foi não tomar o café junto com o meu café da manhã. O que tá acontecendo agora? Eu tomo um café e às vezes eu dou aula antes de trabalhar. Eu tomo outro café durante a aula, que é o meu prazerzinho, ficar tomando cafezinho enquanto eu dou aula. E às vezes eu chego lá e tomo outro café ainda, entendeu? E agora que tá calor, a minha motivação pra ir pra lá, porque assim, nesses meses de verão é muito vazio lá, então às vezes nem dá vontade de ir, porque é muito vazio. Mas a minha motivação é que lá tem máquina de café, daí eu faço meu expresso e água com gás, entendeu? A minha motivação. Expresso tem que ter essas... tônica. Sem tônica, porque somos pobres, temos apenas água com gás mesmo, mas assim, super ok, super funciona. E com bastante gelo. Super funciona. Então, a minha motivação pra dias muito quentes, assim, sabe? Dá umas 3 da tarde, eu falo, chegou a hora. Entendeu? A única motivação é o café. Eu lembro que na época do mestrado, foi uma época que eu comi compulsivamente. E a minha motivação pra acordar era o café da manhã que eu ia tomar. Porque lá tinha umas coisinhas de mercado diferentes, né? E daí eu queria provar tudo. Tinha uns wafflezinhos assim, que era só você esquentar na frigideira, ele já tava prontinho. Aí eu tacava geleia, tacava Nutella, tacava chantilly, sabe? A minha motivação pra acordar, pra ir pro mestrado, era o café da manhã, que eu ficava pensando na noite anterior, falar, não, eu vou acordar porque daí vai ter waffle pra eu comer. Ou porque vai ter pão com ovo, que eu sou a louca do pão com ovo. Sério, a época do mestrado eu comi compulsivamente. Foi a comida que me fez levantar da cama durante os 2 anos de mestrado. E aí, Sakaivers, o que te faz levantar da cama? O que te faz levantar da cama? É o propósito da sua vida? Porque a minha não é. A minha é o café da manhã que eu vou comer mesmo. Eu estou buscando uma vida que me faça levantar pelo propósito. Tipo, bora trabalhar, bora mudar o mundo. Mas no momento é a comida que eu vou comer mesmo. Ou o cafezinho que eu vou tomar. Ou a minha cachorra que tem que ir pra rua pra fazer as coisas dela, entendeu? Triste, né? Mais um episódio passou e eu não consegui não reclamar do meu trabalho.
trabalho. Olha só. Eu tô esperando um episódio que a Bia vai contar que largou tudo. Olha, eu trouxe a Ana, eu já não sei mais o que fazer. Eu acho que eu sofri um impacto com a Ana. Com a Ana? Eu não saí a mesma pessoa daquilo lá, daquela conversa. Abri os olhos. É o efeito Ana na nossa vida. Efeito Ana mesmo. Eu acho que eu tô no processo do efeito Ana. Mas acho que podemos encerrar com essa pergunta que eu amei. O que te faz levantar da cama? A gente espera você responder. Aí no Spotify a gente vai abrir uma caixinha. Vamos anotar pra gente. Aproveita pra dar 5 estrelas. Ai, perfeita. Aproveita pra dar 5 estrelas. Segue a gente. Pra seguir a gente no Instagram. Estamos no YouTube Sacaivos. também, @Sacaivos. Dá uma força pra gente no YouTube. A gente Temos tá atrasado, TikTok também, né? Temos TikTok também. O TikTok também, se você for muito shopping. Se você for shopping. Se você for shopping, curte as nossas postagens. Dá uma força pra gente, por favor. Dá uma força pra gente. Tá difícil, gente, entendeu? Manda episódio pro amiguinho. Compartilhe o Reels com o amiguinho. Sabe, assim, 1 segundo Reels que a gente não perde muito tempo fazendo, não. Então, assim, é 1 segundo. Mas eu acho que você não vai se arrepender. Assim, é 1 segundo de Reels, mas são 10 horas por trás, né? De bastidores. São 40 prints, no mínimo, que eu e Jamile ficamos trocando. Tipo, tá bom assim? Tá bom assim? E gravação de quê? Faz assim, faz assim. Então, assim, 1 segundo, mas são 40 horas de bastidores. Então, eu acho que vocês sim deveriam compartilhar, curtir, tudo aí, gente. A gente precisa disso, entendeu? Esse episódio vai ao ar e a gente vai entrar de férias nas próximas 2 semanas. Então, vamos ter uma pausa aí. Aproveita essas 2 semanas sem Sacaivos pra colocar os episódios em dia, pra revisitar algum episódio, né? O da Ana, se você tiver na dúvida se você vai deixar de fazer alguma coisa ou não, pra ser resolutiva. O da Aline, pra escutar elas falando do pudim, que elas não colocaram no feed, mas tá lá no episódio da Aline. Eu vou ver se eu acho na minha galeria uma foto do pudim. Por favor. A gente vai ter férias, a gente tá visitando, né, Jamile, sobre isso, mas assim, gente, como qualquer outro trabalho, a gente precisa descansar. Então, assim, eu acho que a gente vai ter férias igual pessoas normais, tipo assim, metade do ano umas fériasinhas, final do ano umas fériasinhas, né, porque Natal e Ano Novo a gente também vai querer comemorar, e é uma data conturbada pra todo mundo. Meio do ano, aqui, pelo menos no meu trabalho, é um pouco mais devagar, eu aproveito pra dar uma viajada, Jamile, por ser professora, acaba que tem essas férias do meio do ano também. Então, a gente conversou que acho que faz sentido, né? E somos filhas de Deus, né? Também. Pois é, faz parte do processo criativo do descanso também. Estaremos descansando as próximas 2 semanas e a gente volta. Enquanto isso, põe em dia todos os episódios, stalkeia a gente lá no Instagram. Isso, o Instagram nunca para. Pode mandar mensagem, pode tudo. O Instagram nunca para. Exatamente, nunca para. Escuta os episódios pelo YouTube pra dar views pra gente. Gente, estamos no YouTube, colocando devagarzinho os episódios lá antigos. Já estamos no episódio 2, né? Que na verdade é o 3º que gravamos. A ideia era um por dia, mas assim não dá tempo, gente. Então a gente vai fazendo conforme dá. Enquanto não ficamos milionárias com esse podcast, temos que priorizar o nosso trabalho, que paga as contas, infelizmente. Então, assim, patrocina nós, faz um Pix, que daí a gente pode focar 100% nesse podcast. Só depende de você. Exatamente. Sacaiver desse Brasil. E é isso, a gente volta já. Enquanto isso, a gente tá lá pelo Instagram. Estamos, sempre lá. Nunca para. Então, fechou? Acho que é isso, então, né? Então é isso. Um beijo para todos. Gente. Um beijo na bochecha. Um beijo na bochecha. Curte, compartilha, segue nós, dá 5 estrelas. Obrigada por tudo. Faz os trem aí. Faz os trem. Obrigada, gente. Boas férias pra gente. Boas férias pra vocês. Beijo. Em té.